Uma boa tarde para todos vocês, meus queridos amados irmãos, e a paz do Messias, chamado do Cristo e chamado de Jesus, nessa tarde para todos vocês. Convido todos vocês para nós lermos juntos o 24º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Jeremias, capítulo 29. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia, autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. O rei Nabucodonosor levou muitos presos. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. Ele levou tudo e todos. O rei Zedequias de Judá mandou que Elazar, filho de Safá, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Porém ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Foram levados porque o Senhor nosso Deus deixou, permitiu. Se ele não tivesse deixado, se o Senhor nosso Deus não tivesse deixado, não tivesse permitido, o rei Nabucodonosor da Babilônia não teria levado ninguém. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar e em números e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, eu estou falando, eu os aviso a vocês, para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Somente eu revelo o futuro. Somente eu revelo sonhos. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. Que creiam, que acreditem em mim, disse o Senhor. E não creiam e nem acreditem nos falsos profetas. O Senhor Deus diz: ainda, quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que
me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria de vocês. Mas enquanto isso não se cumpriu os 70 anos, por causa da rebeldia, da desobediência de vocês, eu permitirei que tudo isso aconteça. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração e me acharão. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria de vocês. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Vocês dizem que o Senhor lhes deu profetas aí na Babilônia. Prestem atenção no que ele diz a respeito do rei que ocupa o trono de Davi e a respeito dos moradores de Jerusalém, isto é, dos parentes que não foram levados com vocês como prisioneiros. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu mandarei contra eles guerra, fome e doença, e farei com que sejam como figos estragados, ruins demais para serem comidos. Eu os perseguirei com guerra, fome e doenças, e as nações do mundo ficarão horrorizadas com o que virem em todos os lugares para onde eu os espalhar. As pessoas ficarão chocadas e horrorizadas com o que aconteceu com eles. Zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Isso acontecerá porque não obedeceram à mensagem que eu, o Senhor, sempre lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Somente eu faço justiça, somente eu corrijo e castigo. Eles não quiseram me ouvir, mas agora todos vocês que eu deixei, o rei da Babilônia levará de Jerusalém como prisioneiros. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, falou contra Acabe, filho de Colaías, e contra Zedequias, filho de Maasias, que estão usando o nome de Deus para anunciar mentiras. Deus disse que os entregaria nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia, e que este os mandará matar diante dos olhos de vocês. Quando aqueles que foram levados como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia quiserem amaldiçoar alguém, vão dizer assim: que o Senhor Deus faça com você
o que fez com Zedequias e Acabe, que foram assados vivos por ordem do rei da Babilônia. Isso acontecerá com Zedequias e Acabe, porque a sua conduta foi vergonhosa. Cometeram adultério e contra a vontade de Deus, contaram mentiras. Contra a vontade de Deus, eles contaram mentiras em seu nome. Deus sabe o que fizeram e é testemunha contra eles. O Senhor falou. O Senhor nosso Deus, Ele conhece todos, sabe de todos. E revela o oculto. Não há nada escondido diante dele que Ele não revele, que não seja conhecido. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Semaías, da cidade de Neelão. Você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém. A Sofanias, filho de sacerdote Maaseias, e a todos os outros sacerdotes. Nessas cartas você dizia a Sofonias: o Senhor Deus o fez sacerdote em lugar de Joiada. E agora você é o chefe dos servos do templo e seu dever mandará prender qualquer louco que quiser passar por profeta e por uma coleira de ferro no pescoço dele. O Senhor Deus falou, o fez sacerdote em lugar de Joiada, e agora você é o chefe dos serviços do templo. É seu dever mandar prender qualquer louco que quiser passar por profeta e por uma coleira de ferro no pescoço dele. Sabe, aqueles qual o Senhor não chamou, não escolheu, nem separou eles para ser profetas e querem ser profetas do Senhor nosso Deus. O Senhor Deus diz assim, ó: ponham neles coleiras, prendam neles, prenda-os, porque eu não chamei eles, nem escolhi eles para pregoar a minha mensagem, nem levar a minha mensagem para ninguém. Eu não os autorizei, eu não os mandei. Então, por que é que você não repreendeu Jeremias da cidade de Anatote, que tem bancado o profeta no meio do povo? Jeremias deve ser repreendido, porque mandou dizer aos prisioneiros na Babilônia que eles iam ficar ali por muito tempo e que por isso deviam construir casas, morar nelas, plantar árvores frutíferas e comer as suas frutas. O sacerdote Sofonias leu esta carta para mim. Então o Senhor Deus me ordenou que mandasse a todos os prisioneiros na Babilônia a seguinte mensagem a respeito de Semaías: eu, o Senhor, castigarei Semaías e todos os seus descendentes. Eu não o enviei, mas ele falou com vocês como se fosse profeta, mas não é, é mentiroso. E fez com que acreditassem em mentiras, em coisas que eu não mandei ele falar, em coisas que eu não mandei ele falar, nem dizer.
Por isso ele não terá descendentes no meio de vocês. Ele procurou levar o povo a se revoltar contra mim. E por isso não viverá para ver as boas coisas que eu farei pelo meu povo. Eu, o Senhor, falei. Aleluia, glória a Deus. Sabe, meus irmãos, meus queridos amados irmãos, o profeta Jeremias, homem de Deus, escolhido por Deus e separado por Deus, o povo não queriam acreditar por causa de esse profeta mentindo, dizendo que Jeremias era um mentiroso, que Deus não mandou ele falar que o povo construísse casas e fizesse plantações e comesse e morasse nelas, e que o povo iria, pela permissão do Senhor nosso Deus, crescer e multiplicar mais uma vez, e que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso iria proteger o povo e ia abençoar o povo, que estaria no meio do povo dele, e que também iria trazer o povo dele de volta da Babilônia. O povo acreditaram em Jeremias e outros não quiseram acreditar por causa dos falsos profetas que inventam mentiras contra o servo do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E agora todos vocês, meus queridos amados irmãos, fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.